Tiago capítulo 1, está lá atrás, perto de Apocalipse. Já acharam? A partir do verso 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança, ela deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Queridos, veja só, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança, ela vai ter uma ação completa para que vocês sejam maduros. Ok? A palavra aqui melhor é maduro. Crente precisa amadurecer, meus irmãos. Amém, meus amados? Precisa amadurecer. A gente não pode continuar sempre celebrando o passado, irmãos. Sabe, ai como foi bom aquele tempo, ai como foi bom aquele tempo, ai como era bom aquele... Não, irmão, amém. Valeu. Edificou tua fé. Entende isso? Aquela experiência que você teve, ótimo, maravilha. Mas ficou lá para trás. E agora você precisa caminhar para amadurecer. Amém, meus amados? E aí a palavra diz o quê? Se porém, olha o versículo 5, alguns de vocês necessita de... Queridos, quem de nós já não fez a seguinte pergunta: e agora, o que eu faço? É ou não é? Chegou num ponto que eu não sei o que fazer. É justamente aí que nós vamos pregar nessa noite, nessa manhã. E agora, o que eu faço? Então, se você necessita de sabedoria, Deus, para onde eu vou? Deus, o que eu faço? Sabedoria é isso, irmãos. Sabedoria é uma forma prática de agir na vida, ok? Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. E sabedoria é agir de forma prática, é agir de forma pragmática, de forma ali objetiva. Deus, o que estou perdido? E agora, o que eu faço? Peça, porque Deus dá com generosidade, sem reprovações. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Deus, nós te louvamos, Jesus. Tua presença está aqui, nós te agradecemos por isso. Obrigado. Obrigado porque quando a tua igreja se reúne, o Senhor vem. O clamor de Apocalipse, lá no final, é: o Espírito e a noiva dizem, vem. E a resposta do noivo é: eis que eu venho sem demora. Obrigado, Senhor, obrigado por estar aqui conosco. Agora nós precisamos ouvir sua voz. Nós já temos ouvido sua voz, mas agora, através da tua palavra, fala com a tua igreja, edifica o teu povo, para a glória do teu nome. E toda a igreja diz: pode sentar. Queridos, o sermão dessa manhã, ele tem uma proposta. E a proposta desse sermão, o propósito dele é nós, à luz da palavra, à luz do Evangelho, buscarmos sabedoria. Sabedoria para que, quando nós temos que lutar e quando nós não temos que lutar. Compreenderam o que eu falei? Porque eu quero que você entenda uma coisa, irmãos: nem toda luta é para você lutar. E é nisso que a gente se cansa às vezes. É por isso que talvez você chegou tão cansado no final do ano. Muitas pessoas, elas chegam cansadas. E eu te confesso
E você sabe que eu sou muito sincero, eu não sei ficar. Eu cheguei que parece que um trator, sem brincadeira, passado por cima de mim. Só Deus, irmãos, para me segurar nesse mês que terminou e fazer com que eu chegasse em 2026. Que as emoções estavam assim, sabe? A flor da pele, cansaço. Então, a gente chega muitas vezes cansado, irmãos. Não é porque nós estamos desobedecendo a Deus. A gente sempre acha isso. As coisas não estão dando certo porque nós estamos em pecado. É ou não é? É o primeiro pensamento que vem às vezes. Não, eu devo estar em pecado. Tem alguma coisa que eu estou fazendo que não está. Olha, Senhor, tem misericórdia. Mas muitas vezes esse cansaço não é por causa da desobediência, irmãos, mas é porque você está lutando batalhas demais. E eu quero com essa palavra dizer para você que às vezes a sua resposta de fé não é a batalha, é a confiança. Que vai ter momento que você vai ter que lutar sim. Paulo diz isso lá na sua carta aos Efésios. Nós não temos que lutar contra o sangue, contra a carne, mas contra os principados, as potestades e as hostes espirituais da maldade. Diz ou não diz? Então há uma guerra. Judas diz, lutem pela fé do Evangelho. Há uma guerra. E há tantas outras lutas dentro da palavra que não são ordenadas. Só que o que pode acontecer é o cansaço, porque eu lutei demais, lutas que eu não deveria ter lutado. Ou o cansaço também pode ser, meu irmão, por temer lutar. Por temer, quando Deus não está te chamando para lutar, Deus está te chamando para obedecer. Entenderam isso? Então, o que nós queremos nessa manhã é, através da palavra, discernir quais lutas devemos lutar e quais não é parte do nosso crescimento espiritual. Compreenderam isso? É muito importante discernir quais são as lutas e quais não. E quando a gente consegue, olha só, queridos, quando a gente chega nesse ponto, irmãos, de entender, opa, isso aqui é para fazer guerra. Isso aqui, vou jejuar, vou orar, vou buscar Deus. Não, isso aqui é para eu ficar calado. Isso aqui é para eu permanecer, para eu perseverar. Entende isso? Em silêncio, orando, mas não numa batalha, numa guerra. Entenderam isso? É muito importante isso, porque quando a gente consegue alcançar isso, irmãos, nós estamos amadurecendo. Compreende? Quando a gente consegue discernir, isso é sinal de que nós estamos crescendo no amadurecimento. Porque a gente acha que ter fé, meu irmão, é estar envolvido em tudo quanto é briga. É estar envolvido em tudo quanto é coisa. Não, porque eu vou lutar, porque eu vou lutar, porque Deus vai fazer, porque Deus vai abrir a porta, porque Deus... Não. Nem toda porta vai se abrir, meu filho. E você precisa entender isso. E quando não se abrir, glorificar a Deus, que na sua providência não abriu aquela porta, porque Ele sabe o que faz. Porque Ele não abriu aquela, porque outra Ele pode abrir. Aleluias. Sim ou não? Porque Ele não fez daquela maneira, mas Ele pode fazer de outras formas. E a Bíblia, ela oferece para nós critérios claros, irmãos, para a gente alcançar esse discernimento. E não é uma coisa subjetiva não, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Isso a gente vai alcançar, sabe como? Nos submetendo à palavra. Nos submetendo à palavra. Entende isso? Nos submetendo à palavra. Nos submetendo à palavra. Nos submetendo à palavra. Sempre com uma atitude de reverência. Diante desse cenário, queridos, Tiago, ele nos oferece uma palavra profundamente pastoral.
no versículo 5. No versículo 5 ele fala: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. É o famoso e agora o que eu faço? E agora, Senhor, o que é para fazer? A gente vê isso, irmãos. Por exemplo, Davi, queridos, ele não fazia nenhuma batalha sem antes orar. Sabia disso? Davi, a maioria, posso até enganado aqui, que eu nem me formei com isso, mas isso me veio ao coração agora. A maioria das batalhas que Davi travou, ele orava antes, ele consultava ao Senhor: é para eu sair? E teve vezes que Deus falou não, tá? Teve vezes que o Senhor falou assim: não é para você sair não, você vai ficar quietinho aí. E esse é o nosso problema, porque a gente acha que ter fé é estar sempre agindo. Ter fé é estar sempre agindo. Ter fé é estar sempre jejuando. Ter fé, às vezes ter fé, meu irmão, é estar em silêncio, aguardando a salvação do Senhor. Posso ouvir um amém da igreja? Às vezes ter fé, irmão, deixa eu te falar uma coisa, às vezes é muito mais fé aguardar quieto, em silêncio, confiante, do que na batalha. Porque na batalha a gente ainda acha que o esforço é nosso, porque nós estamos fazendo alguma coisa, amém? Não, nós estamos lutando. Deus, eu estou lutando. E a gente acha que às vezes o silêncio não é falta de fé, meu irmão. O silêncio é prova de confiança no Senhor. Você não vai fazer nada. Você não sabe o esforço que eu estou fazendo para não fazer nada, para confiar no Senhor. Já ouviu isso? Já viu? Ele já passou por esse momento que a pessoa olha para você e fala: mas você não vai fazer nada, te cobrando uma atitude de fé, enquanto que ela não sabe que a tua maior atitude de fé está sendo descansar no Senhor, porque você é extremamente pilhada, você é pilhado, e aquilo, e ficar parado ali, ficar ali, eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança, é uma loucura, é difícil para você. Então você está fazendo uma força que ninguém pode imaginar, que é a força de permanecer. Entende isso? De continuar. Então, queridos, olha só, a carta de Tiago, irmãos, ela não é escrita para irmãos que está tudo bem na vida deles, tá? Acompanhe comigo aí o versículo 1. Vamos entender para quem que Tiago está escrevendo essa carta. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora ou dispersão. Quem são esses? São irmãos judeus convertidos que estão espalhados na região da Ásia e que, por conta da sua fé, estão enfrentando grandes provações. Amém, irmãos? Entenderam isso? Por que eles são chamados da dispersão? Porque eles eram judeus convertidos. Por isso que ele fala as 12 tribos de Israel. Entende isso? Judeus convertidos que não estavam morando no território de Israel, estavam espalhados. Isso se chama diáspora, dispersão. Vocês estão espalhados. E nesse caso aqui na Ásia Menor. E por causa da sua fé, meu irmão, eles estão sofrendo grandes provações, perdendo tudo por causa da fé, perdendo trabalho, perdendo família, tudo. E a palavra que o apóstolo Tiago começa a sua carta é essa aqui: tem de motivo de grande alegria o fato de passarem pelo quê, meus irmãos? Por várias provações. Olha que interessante. Tende por motivo de grande alegria o fato. Queridos, provações na nossa vida não são possibilidades, elas são fatos. Entenda isso, para que você, veja bem, irmão,
para você começar bem o ano, se descontamine desse pensamento de que quem tem fé está blindado. Se descontamina disso, meu irmão. De que quem tem fé, nada acontece. Para com isso. Cresça. Cresça. A palavra de Deus está falando assim: é fato que nós vamos passar por quantas? Por várias. Então, Tiago, ele não escreve para pessoas que estão acomodadas, irmãos, mas ele escreve para pessoas que estão, como eu falei para você, no meio de provações. E ele reconhece, sabe essa palavra que nós podemos entender? Que ele reconhece que em contextos de pressão, porque eles estavam sendo pressionados, amém? Por causa da fé, por causa da sua confissão, eles estavam sofrendo pressão. Então o que Tiago, ele reconhece que o maior perigo nessa hora, irmãos, não é o sofrimento. Maior perigo nessa hora não é o sofrimento, mas sabe o que é? A falta de discernimento. Guarda isso no seu coração. O problema não é o sofrimento. O problema é a falta de o que eu faço agora. Deus não vai me poupar, ok? Porque a palavra diz que Ele nos chamou, nos elegeu, nos escolheu, e que todas as coisas cooperam para o nosso bem. É aí que entra o problema. A gente não consegue entender isso direito, porque a gente acha que se Deus quer o meu bem, logo tudo vai dar certo na minha vida. A gente acha que isso é querer bem, mas nós temos que entender, como eu tenho dito aqui, que esse bem é transformar você à imagem do Filho dele. O maior bem que Deus pode fazer por alguém é transformar um pecador na imagem de Cristo Jesus. E para isso, Ele vai usar todos os recursos que Ele quiser, e pode ser até o sofrimento. Então, sem querer ser o profeta do caos, pode ser que esse ano seja um ano em que algumas vezes você vai ter que dar de cara o sofrimento. Amém? Não tenha medo. O problema não é o sofrimento. O problema é a falta de discernimento. O que é que eu tenho que fazer? Essa carta de Tiago ela é muito rica, mas antes de Tiago falar sobre perseverança, obras, né? A fé sem obras ela é morta, não é isso que ele vai escrever nessa carta, dos textos mais conhecidos. Ele nos direciona à fonte. E ele começa a sua carta dizendo: peça a Deus sabedoria. Talvez foi o que faltou para você o ano passado, irmão. Você foi lutando guerras, você foi lutando batalha, você foi se enfiando no meio de tudo. Mas não era para ter feito. Não era para ter lutado daquele jeito, de um outro jeito. Entende isso? Amém, meu irmão? Com uma outra arma, de uma outra forma. Porque nós somos muito presos, como eu falei aqui no começo do culto, nós somos presos ao passado, igreja. Porque nós fizemos uma vez de um jeito, quer dizer que todas as vezes será desse jeito? Sim ou não? Não será, meu irmão. Teve uma vez que Deus me direcionou a orar por isso. Deus me direcionou a orar desse jeito. E eu creio que Deus faz, irmãos. Porque a palavra está dizendo: se não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Deus te deu sabedoria em alguns momentos, que você reconhece isso. Traz à memória isso agora aí no seu lugar. Traz à memória momentos escuros da tua vida, que você orou a Deus e Deus iluminou você, mostrando para você um caminho, mostrando para você uma forma, mostrando para você um jeito, um meio. Amém, louvado seja o Senhor. Mas isso você não pode normatizar. Posso ouvir um amém da igreja? Estão compreendendo isso, irmãos? Não virou regra. Não virou. É por isso que, deixa eu te falar uma coisa, quando você for aconselhar alguém, meu irmão,
Alguém chegar para você e falar assim: olha, eu estou com um problema no meu casamento, vamos colocar. Aí você fala: ih, também tive um problema igual. Fiz isso. Faça também. Aí a pessoa vai fazer também e não dá certo. Entende isso? Ela pode até ficar chateada com você. Fala: caramba, que conselho mal dado. Ué, porque eu fiz. A sua orientação, sempre que você for aconselhar alguém, escute, ouça tudo que a pessoa tem para dizer. Pegue na mão dela e diga assim: nós vamos agora orar e pedir a Deus sabedoria. Você pode até falar assim: olha, eu passei por algo igual, comigo foi isso, não significa que com você vai ser, porque Deus, Ele faz as coisas do jeito que Ele quer. Ele é soberano. Então, eu estou falando tudo isso aqui, irmãos, para que você possa compreender que a vida cristã, ela não é uma coleção de reações impulsivas. Você tem que fazer alguma coisa, porque a gente sai nisso, irmãos, e a gente se cobra muito. Se cobra ou não se cobra? Eu não sei você, mas eu sou um poço de cobrança. Um poço. E é por isso que eu me frustro. Porque eu sempre acho mau pai, mau marido, mau pastor. Irmãos, só Deus para me curar. Só o Senhor. Porque eu acho que eu estou sempre aquém daquilo que eu realmente poderia estar. Infelizmente tenho isso. Entende? Mas a questão toda é nós entendermos e compreendermos que a vida cristã não é uma sequência de reações impulsivas, mas um caminho de fé madura. E a fé madura é a fé que vai te levar ao discernimento. Sabe qual é o problema, irmãos? É que a gente quer tudo express. A gente não quer parar para orar e pedir a Deus sabedoria. Entenderam o que eu estou falando aqui? Nós estamos contaminados com o espírito do mundo, igreja. E o espírito do mundo é tudo express, tudo muito rápido, 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 respostas rápidas. E aí nós estamos transferindo isso para a nossa vida espiritual, nós estamos transformando isso para a nossa vida com Deus. E aí, o que é melhor ouvir? Uma pregação, sei lá, um ensino ou um aconselhamento que te dê uma receita. Tá, eu estou te contando isso aí, o que eu faço? Vai dizer que a pessoa não falou isso para você? Vai dizer que alguém já não falou isso para você? Você sentou, você ouviu, a pessoa contou, aí você terminou e falou assim: bom, vamos orar. Não, orar não, peraí, o que eu faço? Eu quero algo prático, eu quero algo para agora, eu quero algo para já, porque está contaminado com o espírito deste século, que é o espírito da pressa, porque pedir sabedoria a Deus vai demandar oração. Você vai precisar fechar a porta do teu quarto, você vai precisar parar, e é aí que está o teu problema, porque você acha que parar é estar inerte, você acha que parar é uma ofensa a Deus. Deus tem que ver que eu estou em movimento, pastor, Deus tem que ver que eu estou fazendo. Não, meu irmão e minha irmã, há momentos que vai ter que parar, e você não vai estar pecando se parar. Diga para o teu irmão do seu lado: você não vai pecar por parar. Amém? Apressadinho, desesperadinho, pilhadinho. Amém? Tem um pilhadinho do seu lado aí, uma pilhadinha? Abraça ele e fala assim: se acalma aí em nome de Jesus. Amém? Se acalma. Deus, e agora? O que eu faço? É isso. Você não tem que saber o que tem que fazer o tempo todo.
Não se cobre isso. Por isso que está ficando pesado. Porque você acha que tem que saber tudo o tempo todo. Que você tem que ter todas as respostas para todo mundo o tempo todo. Você não sabe dizer assim, eu não sei. Eu não sei. Você não sabe, eu também não. Porque você fica se cobrando. Porque para você o tempo todo tem que ter resposta. Eu tenho que saber, eu tenho que saber. Não. Ele é que sabe os pensamentos que tem a seu respeito. Oh, aleluia, amém, igreja? E ainda o que é maravilhoso, pensamentos de paz e não de mal. Então, escute isso, meu irmão e minha irmã. A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa manhã: lutas fazem parte da vida cristã. Repete comigo isso. Lutas fazem parte da vida cristã. Amém? Faz parte. Ponto pacífico. Porque o texto está dizendo: tenham por motivo de grande alegria o fato, não a possibilidade de passarem por várias provações. Tiago não diz assim, irmãos, se vierem provações, mas quando vierem, porque elas vão vir. Infelizmente elas vão vir, irmãos. Mas quando elas vierem, e eu quero dizer novamente isso para você, tá? A fé autêntica não isenta o crente de lutas. Não isenta. Não te dá uma carteirinha, sabe assim, de gratuidade. Os irmãos aí de 65 anos, amém? Tem aquela carteirinha que não paga nada, que estaciona onde quiser, aleluia, glória a Deus. Por isso, ter fé não é isso. Você vai passar por provações. E a maturidade, irmãos, ela começa ao reconhecer que nem toda luta, volto a dizer isso para você, é sinal de erro ou de falta. Para, pelo amor de Deus. Eu estou em pecado. Tem algum pecado? Meu irmão, se você ficar caça fantasmas atrás de pecado, você não vai progredir nisso. Não vai. Porque você vai pecar. Você entende? Vai pecar. Então você ficar se martirizando, é claro que se você está na prática, claro que se você sabe assim, não tem algo que eu sei abertamente que eu estou contra a vontade de Deus nisso aqui. Então, meu irmão, larga, cria vergonha e larga isso. Ok? Agora, Deus, qual é o meu pecado? Faça a oração do salmista, meu irmão. No Salmo 139. Deus, tu me sondas e me conheces. Amém? Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Segunda coisa, nem toda luta exige uma reação imediata. Veja comigo versos 3 e 4. Sabendo que a provação da vossa fé que vocês têm produz. O que é perseverança, irmãos? É continuar. Amém? É permanecer. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros. A palavra aí é maduro e íntegros. O que é íntegro, irmão? É uma pessoa que é inteira, é um crente que não fica dividido. Entende isso? Ele não tem dúvidas, porque ele está sendo guiado pela sabedoria de Deus. Algumas lutas, irmãos, queridos, escute, não pedem confronto. Algumas lutas é permanência em Deus. Entenderam ou não? Vocês estão entendendo isso? Permanecer ali, ó. É continuar. É perseverar, é permanecer. É isso que o Senhor quer. Deus usa certas provações, irmãos, não para serem removidas, mas para formar caráter em nós. Escute isso, tem lutas que talvez você passou, ou está passando, ou vai passar.
que o propósito é que você cresça em Cristo, que você suma, que você desapareça e que Cristo seja exaltado na sua vida. Vocês entendem isso? Porque, irmão, que bom seria se Deus fizesse assim, ó, quando a gente se convertesse, ó, pareça com Jesus. Nossa, estou parecendo com Jesus, olha, que maravilha, aleluia, eu pareço com Jesus. Não seria bom assim? É um processo. E aí a famosa frase, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. Não é isso? Todo mundo fala aí fora. Mas é mais ou menos isso mesmo, meu irmão. O propósito de Deus é formar Cristo em nós. E nós vamos ter que suportar esse processo. Pastor, mas vamos lá, eu quero saber do negócio da sabedoria, pastor. Chega lá, vamos chegar. Há batalhas que se vencem não reagindo, mas permanecendo fiel. Amém? Permaneça fiel. Às vezes não é mudar o que você está fazendo, é continuar fazendo o que você está fazendo. Entenderam isso? Que a gente quer uma mudança, não é? A gente quer, não, Deus me dá uma estratégia. Estratégia é permaneça aí. Está tudo bem. Coisa está caminhando. Mas Senhor, não estou vendo. Você não tem que ver nada. Você tem que confiar. Terceira coisa, a falta de sabedoria é o maior risco no meio das lutas. O problema não é a luta. O problema é como agir no meio da luta. Por isso que no versículo 5 diz o quê? Se porém alguns de vós necessita de sabedoria. Queridos, o que Tiago está pressupondo aqui para nós? Ele está pressupondo para nós que em meio às lutas, o crente muitas vezes pode não saber como agir. Ok? Ele já está falando o seguinte: é fato que vai ser provado. Amém? Fica calmo, porque isso vai produzir maturidade, integridade em você. E o que eu faço? Tá, Deus está fazendo, e eu faço o quê? Qual é a resposta? Então, o crente pode não saber o que tem que fazer. Sabedoria aqui, meu irmão, não é informação, tá? Sabedoria aqui é discernimento espiritual prático, como eu falei para vocês. Sabe por quê? Porque sem sabedoria, igreja, sem sabedoria, a gente pode lutar o que não se deve, pelo que não se deve. Entende isso? É muito mais ego do que Deus. Você tem que discernir isso também, tá? Você está entrando em luta aí, é para a glória de Deus ou é para o teu ego? Precisa ter cuidado com isso. Segunda coisa, sem sabedoria, irmãos, a gente pode fugir do que deveria enfrentar. Ok? A gente pode tanto lutar o que não deveria estar lutando, ou fugir do que deveria estar enfrentando. E terceira coisa, confundir o orgulho com fé. Toma cuidado. Sem sabedoria isso é possível. Então, se discernir as lutas, irmãos, exige sabedoria. Vocês compreenderam isso? Sim ou não? Quero perguntar de novo. Quantos compreenderam que discernir lutas exige sabedoria? Amém? Então, deixa eu te falar uma coisa. Então, o maior ato de fé hoje, talvez para você, não é lutar, mas pedir a Deus olhos espirituais, para saber lutar e quando descansar. Amém? Deus me dá olhos espirituais. Eu só vejo escuridão, eu só vejo porta fechada, eu só vejo, eu só vejo, mas o Senhor está vendo de uma outra forma. Me dá esses olhos, Senhor, para que eu haja com sabedoria. Para que eu haja com sabedoria, porque, meu irmão, muitos fracassos espirituais da nossa vida, irmãos,
E eu te confesso uma coisa, eu já passei por fracassos espirituais. Já, não vou mentir. Mas sabe por quê? É porque não vem da luta. Não veio da luta, mas da luta errada. Entendeu isso? Houve um fracasso espiritual porque lutou a luta errada. Porque não pediu a Deus sabedoria. Queridos, em quarto lugar, a fonte do discernimento é Deus. Quem não tem sabedoria, peça. Não é o teu impulso, amém? Não é o que você sente. Não é o que você está sentindo, não é a sua emoção. Discernimento não nasce de uma experiência, discernimento nasce da dependência de Deus. É aquilo que eu falei, vai demandar oração, vai demandar tempo, até que você tenha clareza. Então, escute isso. Vou dizer de novo, discernimento não nasce da experiência, mas da dependência. E uma coisa linda aqui, meu irmão, Deus não repreende quem pede sabedoria. Você fica pedindo tanta coisa para Deus, irmão, começa a pedir sabedoria. Quem sabe não é isso? Amém? Você está pedindo tanta coisa, então começa a pedir, Deus, abre meus olhos espirituais, Senhor. Porque eu estou cansado de lutar guerras que eu não tenho que lutar. Porque eu estou cansado de me enfiar em trincheiras que eu não tenho que me enfiar. E aí eu fico todo ferido, todo lenhado, todo lascado. Porque não era para eu estar ali, porque não era para fazer desse jeito. Ele se agrada disso, irmãos. A Bíblia diz que Ele dá com generosidade. Não está escrito isso, sim ou não? Peça sabedoria, que Deus dá com generosidade. Olha, a promessa é essa. Você quer uma promessa para esse ano? A promessa é essa: se você orar, se você parar, se você se acalmar, se você buscar a direção de Deus, Ele vai ser generoso com você, e vai te mostrar, e vai te abrir os olhos. Irmão, sabe o que acontece? O orgulho, irmãos, a gente está matando a gente. O orgulho está matando a gente. Porque pedir sabedoria, irmãos, é decretar, é admitir, Senhor, eu não sei o que fazer. E como isso nos confronta? Alguns mais, outros menos, mas a todos nos confronta, sim ou não? Porque é como um atestado de incapacidade. É ou não é? É como se nós estivéssemos decretando, eu sou incapaz. Mas você é mesmo, agora que você está percebendo isso? Bem-vindo ao clube dos incapazes. Amém, meu irmão? Bem-vindo à turma. Porque se nós estamos aqui, se nós saímos da nossa casa no domingo de manhã, meu irmão, para adorar a Deus, é que nós estamos declarando, eu não sei, Senhor, mas me ajuda. O que é que eu tenho que fazer? Eu volto a dizer a vocês, meus irmãos, a maior demonstração de fé muitas vezes não é agir, mas é orar antes de agir. Amém? Ore antes. Você precisa entender que você é o povo da oração, meu irmão. Nós somos o povo da oração, igreja. Eu não sei o que é isso no nosso coração. Nós somos o povo da Bíblia. Não somos o povo do livro? Não gostamos de ler o livro. Nós somos o povo da oração. Não gostamos de oração. Como é que pode isso, meu irmão? Eu não consigo entender. Lute contra isso. Lute. Isso nada mais é do que Adão em você. Porque Adão em você é orgulhoso. Adão em você bate no peito e fala assim: eu sei o que é bom e o que é mal. Não preciso de Deus para nada. Eu sou o meu Deus. Então lute, porque isso é orgulho. Meu irmão, Cristo, Ele é o exemplo perfeito de alguém que discerniu as lutas certas para lutar. Amém? Cristo é o nosso maior exemplo. Ele discerniu, sabe por quê, igreja? Porque Ele não reagiu a todas as provocações. É verdade ou não é? Ele não respondeu a todas as acusações. Quando Caifás pegou ele pelo pescoço, contratou testemunha falsa para testemunhar contra ele, e eles testemunhavam falsamente, e Caifás pegou ele pelo pescoço e disse assim para ele: você não fala nada,
contra esses que te acusam falsamente. Sabe qual é a resposta que está escrito lá? Jesus guardou silêncio. A gente não consegue fazer isso muitas vezes, irmãos. Tem uma coisa que me irrita profundamente, é falar que eu fiz uma coisa que eu não fiz. Não sei você. Ai, meu Deus. Falar que eu falei uma coisa que eu não falei, ou fazer que uma coisa que eu não fiz. Isso me deixa profundamente, com vontade de orar. Mas, meu irmão e minha irmã, a verdade é uma só. Ore, sabe, antes. Veja Jesus como esse exemplo, que não reagiu a tudo, que confiou, que guardou o silêncio. Ele resistiu ao diabo no deserto, mas ele permaneceu em silêncio diante de Herodes. Ele fugiu quando queriam fazer ele rei, mas ele caminhou para a cruz, para cumprir a vontade do Pai. Aleluia. Na cruz, irmão, Jesus venceu a batalha que nós jamais poderíamos vencer. Então faça como Jesus. Tenha discernimento. Tenha discernimento. Olha que coisa linda. Ali, quando ele estava naquela festa da Páscoa, o povo viu os milagres. Vamos fazer dele rei. Ele sabia que ia chegar o tempo. Entende isso? Ele não se precipitou. E outra, não é vocês que vão me fazer rei. Não é pela mão de vocês que eu vou ser rei. É pela mão do meu Pai. Discernimento, igreja. Discernimento, entendimento. Queridos, eu quero terminar essa mensagem nessa manhã fazendo algumas aplicações para nós. A primeira dela é que antes de lutar, peça sabedoria. Ok? Primeira coisa, antes de lutar, não reaja impulsivamente. Tudo bem, Karen? Você tem. Antes de lutar, peça sabedoria. Antes de reagir, discirna. Amém, irmãos? Busque discernimento. Antes de insistir, ore. Talvez Deus esteja chamando você, meu irmão, para resistir firmemente contra o pecado. Talvez você esteja sendo chamado para permanecer fiel em silêncio, quietinho, quietinha. Talvez Ele esteja chamando você para descansar. Não é tempo de luta. Não é tempo de luta. Não entre nessa luta. Não vai guerrear isso. Fé madura, irmãos. Guarde isso no seu coração, meus amados. Não luta por tudo. Fé madura busca primeiro a sabedoria de Deus. Amém, meus amados? Primeira coisa, sabedoria de Deus, para saber quanto lutar e quando confiar. À luz dessa palavra, irmãos, nós somos chamados a examinar com sinceridade quais batalhas temos travado. Quais batalhas você tem travado? Muitas vezes estamos cansados não porque obedecemos demais, mas porque lutamos guerras que Deus nunca nos confiou para guerrear. Eu termino dizendo para você uma coisa: a maturidade espiritual nos leva a colocar cada luta nossa diante do Senhor. Cada luta nossa, permitindo que Ele, através da sua palavra, revele, e se ela nasce da fé ou do orgulho, da obediência ou da ansiedade. Entenderam isso? Essa luta aqui, Deus, que está sendo travada na minha frente, está nascendo de onde, Deus? Antes de reagir, de novo eu digo, ore. Antes de confrontar, discirna. Antes de lutar, pergunte se essa batalha glorifica a Deus, e se ela está alinhada com o propósito de Cristo. Algumas lutas, meus irmãos, exigirão resistência firme nossa. Continue o que você está fazendo. Continue sendo fiel. Ficar firme. Por isso o chamado final é claro, meu irmão.
Eu posso parecer repetitivo, mas eu digo de novo: não lute por tudo, lute por aquilo que Deus mandar você lutar. Ok? Por aquilo que Ele mandar. Onde Ele ordena a resistência, não, continue, permaneça. Permaneça firme. Ok? Permaneça ali. Não saia, não regrida, não abra mão. Onde Ele ordena descanso, você não tem que fazer nada. Você tem só que descansar em mim. Confie. Talvez no seu trabalho, o diabo levantou alguém lá para tirar a tua paz. O que não é incomum. É verdade ou não é? Eu vou lutar contra... Não, você vai... Deixa que eu vou cuidar dela. Deixa que eu vou fazer a obra. Deixa que eu vou operar. Assim, meu irmão, a igreja, ela não deve caminhar movida por impulsos, mas guiada pelo Espírito Santo. Seja mais guiado pelo Espírito Santo nesse ano, meu irmão e minha irmã. Sabe, seja menos reativo. Talvez você é aquela pessoa proativa. Não consigo, vou voltar, ficar parada. Não consigo ficar parado. Pois esse ano talvez você vai ser um ano que você vai ter que ser mais guiado pelo Espírito Santo. Não vai ter que ter reação nenhuma, é orar, é buscar a Deus. A fé madura, ela discerne, ela obedece e ela descansa. Porque ela sabe que tudo é no tempo e na vontade do Senhor. Que o Senhor nos ajude a orar mais. Amém, meus irmãos? A buscar mais a Deus. Porque é nisso que está a resposta para nossas orações. Curva a sua cabeça no seu lugar. Feche os seus olhos. Deus, nós te glorificamos, Jesus, por essa palavra nessa manhã. Obrigado, Senhor, por tua bondade, por tua graça, por falar conosco, por nos ministrar nessa manhã. Deus, livra-nos da vergonha de confessarmos que não temos a resposta, de que não sabemos o que fazer, mas que vamos buscar em Deus a resposta. Livra-nos, ó Deus, dessa responsabilidade de termos que ficar nos enfiando em tudo quanto é luta, Deus, que não é para a gente lutar, mas que nós possamos orar mais, Senhor. Deus, que essa atitude que nós estamos tendo muitas vezes não é de fé, é de precipitação. Nós não estamos tendo fé, nós estamos sendo precipitados, porque o Senhor não nos chamou para reagir àquela luta, mas nos chamou para descansar. Como o Senhor disse a Josafá. Josafá, quando ele orou, Deus, ele não sabia o que fazer. Ele não sabia, porque, meu Deus, a palavra era dura demais. Olha, está vindo contra ti uma multidão aí, vão tomar tudo. Mas Josafá teve a maturidade, Senhor, de orar e dizer assim: Senhor, eu não sei o que fazer diante dessa multidão que se levanta contra mim, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Que assim nós sejamos nesse ano, Senhor. Que quando nós não soubermos o que fazer, nós corramos para Ti, Jesus. Perdão, Senhor. Perdão, porque muitas vezes, sem saber o que fazer, a gente já pega na espada e já quer sair cortando a orelha do servo do sumo sacerdote, como Pedro, porque a gente quer reagir, Deus. Oh Pai, quando Josafá orou, a Tua palavra disse que o Senhor respondeu, dizendo isso: parai, está em pé, porque essa luta vocês não vão ter que lutar. Eu vou pelejar por vocês. Então Deus, nos dá esse discernimento como o Senhor deu a Josafá. Eu quero pedir, Senhor, isso. Ajuda o Teu filho, ajuda a Tua filha aqui, Senhor. Que
que eu creio que através dessa palavra vai se comprometer mais em orar, Senhor, do que reagir. Meu irmão, igreja, escute o que o Senhor está falando com vocês nessa manhã. Há irmãos aqui com dificuldade grande em descansar, em orar, porque querem ser mais práticos, mais objetivas, do que buscar a Deus. Deus não vai agir na tua praticidade ou na tua objetividade, Ele vai agir na tua oração. Aquieta o teu coração, a tua alma aí dentro de você, que já está começando esse ano atribulada, começando esse ano já ali, pronta para reagir a tudo. Não, calma, diz o Senhor. Diz o Senhor. Diz o Senhor. Você vai precisar orar mais. Você vai precisar orar mais. Escute isso que o Senhor está falando com você nessa manhã. Ele é com você. Ele ama você. Mas esse seu jeito tem levado você ao cansaço. Essa sua forma objetiva, prática, pragmática, está te levando ao cansaço. E o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para dizer isso para você. Calma, ore mais, porque a promessa dele é essa: Ele dará com generosidade. O Senhor não vai deixar você sem clareza. O Senhor não vai deixar você sem saber o que tem que fazer, meu irmão. Ele vai dar sabedoria. Apenas busque a Deus. Senhor, é o que nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: fique de pé no seu lugar.